Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Estamos aqui hoje para falarmos da lição número 6, cujo título é O Filho é igual com o Pai. Na lição passada, nós falamos da divindade do Senhor Jesus, também da sua deidade. Nós também já falamos da encarnação do Senhor Jesus. Nós também já falamos da participação ali de Jesus na Trindade, como chamado Deus Filho. E nós também falamos dos heréticos que combatem, dos saturinos, nós falamos também dos Macião, que negavam a encarnação de Cristo, nós falamos aqui da Bíblia Novo Mundo, que nega a divindade de Cristo, a sua deidade, nós falamos de alguns movimentos, Jesus do Alcorão, que nega Jesus como Deus. Várias heresias, nós falamos dessas heresias, tanto as antigas quanto as atuais. E biblicamente também nós falamos e demonstramos como apologeticamente se defender desses movimentos que negam aí a divindade de Cristo. E dando continuidade na lição 5, que nós aprendemos sobre a divindade somente de Cristo, hoje nós também falaremos da mesma igualdade do Pai, é a mesma igualdade do Filho. Mesmo sendo Jesus uma pessoa e Deus o Pai outra pessoa, mas os dois não existe uma hierarquia e muito menos uma subordinação. Então nós vamos ver aqui o texto áureo dizendo o seguinte: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. Texto forte, muito bonito. E a verdade prática, aquela pela qual nós temos que praticar no nosso dia a dia, diz assim: o termo teológico, Filho de Deus, é um título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Muito bonito essa forma humilde de Jesus em aceitar o título como filho. Mesmo sendo Deus, ele aceitou o título de filho. E Deus aceitou o título como Pai. Demonstra aqui uma grande humildade entre o Pai e o Filho. João 10, versículo 30 até o 38, que é a leitura bíblica, vai começar assim o versículo 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez as pedras para o apedrejarem. E responderam-lhe dizendo: tenho-vos mostrado muitas obras que procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? E os judeus responderam: não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui no versículo 37, ele diz o seguinte, ou no 36, aquele a quem o Pai santificou enviou ao mundo, e vós disseis blasfêmias, porque eu disse sou filho de Deus. Ao 37, se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Glória a Deus. Então o texto aqui é muito claro, que está relatado em João 10, dos versículos 30 até o 38. Então essa porção bíblica aqui é muito contundente e ela mostra aqui de uma forma bem clara, bem ampla, afirma que Jesus Cristo, o Filho de Deus, não existe aqui uma hierarquia entre ele e Deus, mas sim uma igualdade. Uma igualdade. Não tem um embate aqui entre Deus e Jesus, não. O que acontece é o que nós veremos, são ideias de pessoas que leem a Bíblia sem contexto e, infelizmente, criam aí teses que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Primeiro vamos falar da doutrina bíblica em relação de Cristo com o Pai.
Então, essa ideia, vamos falar dessa ideia. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Foi o que nós falamos aqui no texto, que eles queriam apedrejar Jesus porque Jesus se chamou Filho de Deus. Uma dessas ideias de filho na Bíblia é a identidade da natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. O salmista, né, ele mostra que quem é o homem mortal, para que te lembre deles. Então, os judeus, vendo Jesus falando aquilo, e eles leem esse texto, peraí, quem é você, ser humano, para poder ser igual a Deus? Isso é blasfêmia. Então, essa ideia de filho para o judaísmo era uma ideia de uma pessoa que era mortal, uma pessoa simples, e se igualar a Deus era algo terrível. Era uma blasfêmia muito grande. Por isso que eles queriam apedrejar Jesus. A ideia desse homem mortal aqui é muito nítido, porque eles queriam apedrejar Jesus, justamente porque Cristo se igualou ao Pai, dizendo, eu e o Pai somos um. Né? Ele mesmo alegando isso, a sua própria verdade. Os escribas e fariseus, eles eram conhecidos, eles conheciam e eram conhecidos também como os matadores de profetas. E Jesus aqui fala para ele, vocês são matadores de profetas. Ou seja, era para eles crerem em Jesus, não era para eles estarem apedrejando Jesus. Cristo veio, os escribas eram para saber de tudo, porque estavam relatados aonde ia nascer, em qual tribo, né, a época. Jesus veio na sua época, só que eles estavam ali de uma forma, como diz a palavra, com comichões no ouvido, não conseguiam entender a palavra de Deus. Então, no sentido teológico, essa indica uma igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. Quando nós falamos do Filho de Deus no Novo Testamento, é mostrado que ele é Deus no Novo Testamento. Ou seja, quando ele fala, eu vim do Pai e eu vou voltar para o Pai, eu saí do Pai para vir para o mundo, como está relatado aqui em João 8 e o versículo 42, e também em João 16, 28. É mostrado aqui que ele fala, meu pai sempre trabalhou e trabalha até agora, e eu também estou trabalhando. Veja que tudo que o Pai faz, ele está ali falando que ele faz também. Ou seja, e ele mostrou com muita clareza que ele reafirmava a sua deidade. Ele dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se ele então igual a Deus, quando ele falou, eu e o Pai somos um. E então, teologicamente, nós vamos entender que esse termo, Filho de Deus, quer dizer o Filho igual a Deus. Teologicamente, nós estudamos sobre isso. E quando nós falamos agora, o Filho é Deus, para a gente entender agora, além do significado teológico e da ideia de filho, vamos falar agora do Filho como Deus. O Filho é Deus é uma expressão bíblica para poder referir uma relação única. Quando nós temos aqui, por exemplo, eu tenho meu filho, então a relação entre mim e os meus filhos, meu filho entre você e seu filho, né, uma relação única de unigênito. Unigênito, ou seja, vim do Pai. Vim do Pai. Então a expressão Filho de Deus revela a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa verdade aqui ela é bem clara, ela é mais clara do que o sol que nós contemplamos no nosso dia a dia. Então, assim, o texto sagrado tem um texto relatado em Hebreus 1:8, e esse texto ele diz o seguinte: Deus, o teu trono subside pelo século dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. E tem uma citação em Salmo 45, no versículo 6 e 7, que diz bem assim, ó, o teu trono, ó Deus eterno, é perpétuo, e o cetro do teu reino é equidade. Tudo isso aqui é um texto que mostra a relação entre Deus e o Pai. Tem um texto também que ele é muito debatente, que é justamente o de Salmo 45, que relata que Deus, o teu Deus te ungiu com o óleo de alegria. Né? E aí, que história é essa de Deus estar ungindo outro Deus? Isso aí, com certeza, intriga as pessoas. Né? Mas essa explicação aqui
está tratando de um relacionamento entre Deus o Pai e Deus o Filho. Ou seja, está ali, é uma unidade plural do Pai com o Filho. Aqui não está se tornando uma pequena divindade ou maior divindade, não. Isso aqui está mostrando uma mesma substância, uma mesma igualdade em poder e também em, se a gente pode colocar hierarquia, que não existe, mas no mesmo patamar. Não existe um Deus grande e um Deus pequeno. Se tratando aqui de Deus com Jesus Cristo. Nós falamos na lição passada sobre só a deidade só de Cristo. E agora nós estamos aqui fazendo essa relação entre Cristo e o Pai. E nós estamos vendo que o próprio Deus é igual. Tanto o Filho quanto o Pai são igual em substância, eternidade, em onipotência. E para existir, então, como se fala aqui, a defesa da fé, vai sim existir também outros grupos que também negam que Cristo ele é igual ao Pai. Nós vamos ver que existe um grupo, né, que são os Orígenes. Esses Orígenes aqui, eles têm ali dentro desse conceito o subordinacionismo. O que esse subordinacionismo prega? Eles declaram que Jesus Cristo ele é um ser divino, só que ele é menor do que o Pai. Veja que as heresias elas estão sempre tentando tirar o foco de Cristo. Aquele lá falou que a encarnação era falsa. O outro falou que Jesus Cristo não veio de forma nenhuma. Não era divino. E aqui está dizendo que ele é até divino, só que ele é menor. Ele é menos. Então essa heresia, ela é pregada então pelo subordinacionismo. Nós vamos ver que os Orígenes, eles foi o seu, o Orígenes, que tem relatado sempre nos relatos 185 e 254 dessa matéria, foi o seu principal mentor. E vamos entender que a igreja existe tantas ideias, várias ideias neoplatônicas e obscuras, que desde a antiguidade, tem vários estudiosos aí que estudam essas influências, que veio também influências orientais, tudo isso, todas essas heresias, Orígenes, elas foram debatidas ali quando teve o Concílio de Nicéia. E eles baseavam então e apoiavam o Alexandre. Diziam que Jesus Cristo ele era um Deus menor, eles até alegavam a Trindade, mas que Cristo era menor. Nós vimos que a Bíblia revela a igualdade do Pai e também do Filho. Então nós vamos entender que, além de ter então os Orígenes que negavam ali a divindade de Jesus, igualdade com o Pai, existiam também, tanto os monarquistas dinâmicos, os adocionistas, os arianistas, todos esses representantes dessas heresias, e a gente colocou aqui mais os Orígenes, essas pessoas elas combatiam ali que Cristo era igual ao próprio Deus. Eles não criam nisso. Tanto é que teve até briga entre eles, até entre eles mesmo, tinham brigas, eles não sabiam mesmo se definir. Ali teve até um período entre um pré-Nicéia, um pré-niceno, na verdade, antes de ter ali aquele concílio de Nicéia, o subordinacionismo, que foi no século 2 e 3, eles tinham ali uma tentativa esquisita de preservar ali até o monoteísmo. Mas eles negavam a divindade absoluta de Jesus Cristo. Ou seja, alguns consideravam que Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai, mas eles afirmavam que o próprio Cristo declarava que em algumas passagens ele era menor do que Deus. Então assim, eles tinham uma grande dificuldade e tinham até uma briga entre eles. Tinha segundo alguns críticos, principalmente dos Orígenes, que acreditavam, vindo ali de Ário, que
tinha uma trindade, mas que o Pai, o Filho era subordinado ao Pai e o Espírito Santo era subordinado ao Filho. Então tinha uma mistura muito grande ali, e eles pincelavam alguns versículos bíblicos para tentar mostrar que Jesus não é igual a Deus na sua deidade, na sua divindade. Então veja que até agora a gente já estudou sobre Jesus como o verdadeiro homem, também como o verdadeiro Deus. E agora as suas características também. E nós vemos que os subordinacionistas, eles usam também a Bíblia Sagrada para tentar usar alguns versículos isolados, fora de contexto, né? E desconsideram todo o contexto que tem por fora ali e falam apenas alguns versículos que aparentemente eles pensam que Jesus está se rebaixando ao Pai. E como então que esses subordinacionismo eles apresentam hoje? Como é que nós identificamos essas pessoas que nós falamos, igual os Orígenes, né, os monarquistas dinâmicos, os adocionistas, os arianistas, os Orígenes, esses heréticos que surgiram ali no século II, século III, e hoje, como é que nós vemos todos esses... como é que eles estão hoje incorporados? Nós vamos ver que no contexto islâmico aqui, eles não consideram Jesus como o Filho de Deus. Então, no islamismo, Jesus para eles não é Deus. Eles não consideram Jesus como Deus no islamismo, né? Eles falam que ele foi um Messias, foi um profeta, e eles até colocam Maomé acima de Cristo. Eles colocam isso. Nenhum cristão tem dificuldade de ver que Cristo ele é superior. O Alcorão mesmo, ele afirma que é uma blasfêmia muito grande ter Jesus igual a Deus. O Alcorão afirma isso. E, infelizmente, é uma péssima interpretação. Eles não leram o texto todo, não conseguiram entender, e por isso que eles não entendem quem é Jesus, e eles também alegam, né, que Jesus não veio virginalmente ali de Maria. Eles falam que isso é um absurdo. E lamentamos até que, ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, na verdade, o próprio Satanás e os demônios reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vemos ali em João 8,42, né? E diz também que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo, como está relatado em Mateus 1 e o versículo 18. Então o islamismo é uma grande heresia se tratando aqui quando vai falar de Cristo, que não conhecem nada de Cristo e principalmente da sua divindade e da sua igualdade com o Pai. O outro movimento também são os movimentos das testemunhas de Jeová. Eles confessam publicamente que crê na existência ali de vários deuses, o Deus poderoso, Jeová, depois o Deus poderoso Jesus e em seguida outros deuses menores. Isso inclui deuses bons e deuses maus. Ou seja, mas na fé cristã não admite esse tipo de existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz sim menção de outros deuses, mas são demônios. Deus Mamon, né, Deus do dinheiro, Deus Assarote, né, tem até o Baal. Então existe vários deuses, mas a Bíblia fala que declara que o apóstolo Paulo aqui, quando fala em Gálatas 4,8, todavia há para nós um só Deus e Pai, de quem tudo é para quem nós vivemos, um só Senhor, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e por ele. E eis que uma boa pergunta é que incomoda os testemunhos de Jeová. Então é uma pergunta que eles ficam muito incomodados. Se a gente perguntar para ele, falar bem assim, Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Acabou. Eles fecham o livro e vão embora. Por quê? Porque eles serão obrigados a reconhecer a divindade de Jesus. Agora, se eles negarem, infelizmente, eles até hoje não conheceram Jesus de verdade. Vimos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, e o Pai, eles são um.
em essência, em poder, em divindade. Nós não vimos aqui de forma nenhuma uma subordinação. Nós não vimos aqui, como os testemunhas de Jeová falam, como o Alcorão fala, Jesus Cristo como um Deus menorzinho. Ao contrário, a interpretação bíblica é que faz Jesus Cristo, Filho unigênito, não porque ele foi gerado, mas sim porque ele é da mesma substância do Pai. Ele falou, vim do Pai e voltarei para o Pai. Então, nós temos uma grande compreensão de que Jesus Cristo e Deus o Pai são únicos em essência. São únicos, são unidos em poder e majestade. Como o Pai é adorado, o Filho também é adorado. Como o Pai dá vida, o Filho também dá vida. O Pai é Salvador, Jesus Cristo também é Salvador. É onipotente, onipresente. Jesus Cristo também. Eu sou o Alfa, o Ômega. O que o próprio Pai falou, Jesus Cristo falou. Nós então temos uma grande palavra relatada, que é a Bíblia Sagrada. Eu convido a você a ler a palavra de Deus, para que conheçamos Jesus Cristo, o nosso Deus, sim, o nosso Deus, que é igual ao Pai. Eu vou convidar você para a lição número 7. Nós falamos da encarnação de Jesus Cristo, quando ele encarnou. Nós falamos de Jesus Cristo como o próprio Deus. Nós falamos de Jesus na Trindade, ele juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós falamos agora de Jesus Cristo igual o Pai. E na lição número 7, nós iremos falar da natureza de Jesus, divina e também humana, ao mesmo tempo. Quais são os relatos que Jesus Cristo teve usando aqui na Terra, Deus e humano ao mesmo tempo, para que nós entendermos, para que a gente entenda a natureza humana e divina de Jesus. Eu creio que nós finalizaremos então com essa lição número 7, esse curso praticamente, podemos dizer assim, de Cristologia. Cristologia. E depois da lição 7 nós também iremos falar das experiências de Jesus humano. Eu vou esperar você na lição 7. Que Deus te abençoe e graças a Deus.